Quando nós voltamos o nosso olhar, o nosso coração para a liturgia da missa de hoje, principalmente a primeira leitura do livro dos Reis, que nos fala sobre o profeta Elias, que chegou a Horebe, o monte de Deus, Monte Horebe e Monte Sinai, que são o mesmo. O profeta Elias entrou numa gruta onde passou uma noite, e a palavra de Deus foi enviada para ele, dizendo: sai e permanece sobre o monte, diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. O Senhor vai passar na vida do profeta Elias. E diz de maneira tão bonita a primeira leitura do livro dos Reis, que primeiro veio um vento impetuoso e forte. E Deus não estava no vento. O vento desfazia as montanhas, quebrava os rochedos, mas Deus não estava naquele vento. Depois do vento veio um terremoto. Um terremoto, e Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o quê? Quem prestou atenção? O fogo. Vento, terremoto e fogo. E Deus não estava também no fogo. Deus estava onde? Uma brisa leve. Deus estava na brisa. Nós procuramos Deus no vento, forte, impetuoso. Nós queremos um Deus que queime, não é? Que seja fogo. Muitas vezes, quando acontecem os terremotos, nós falamos, são sinais de Deus falando para nós. Quem sabe? Mas Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus estava onde? Na brisa. Por quê? Porque se nós ainda nos lembramos, no livro do Gênesis, quando Deus criou tudo, Deus soprou, não soprou? Deus vem como um sopro. Deus anima a vida humana como um sopro. A palavra sopro na Sagrada Escritura significa hálito. Um vento. Um hálito que dá vida. Um hálito que fortalece. Depois, o que diz o livro dos Reis? O profeta Elias saiu dali e cobriu-se com o quê? E, gente, presta atenção na palavra de Deus. Cobriu-se o rosto com o quê, gente? Com manto. Por quê? Por que o profeta Elias cobriu? Por que na época do Antigo Testamento, quando Deus ia passar em algum lugar, a pessoa se cobria? Porque alguém sabe? Hein, gente? Não. Porque não podia ver a Deus. Porque quem visse o rosto de Deus, o que aconteceria com a pessoa? Morreria. Sabiam disso, gente? Se alguém visse o rosto de Deus, tanto é que Deus falou para Moisés: vire de costas, eu vou passar hoje aí. Eu vou passar por aí hoje nessa terra e você vai virar de costas. Porque quem me vê, morrerá. Vocês não sabiam disso, igreja? Lê a Bíblia. Tira a Bíblia da estante, da poeira. Vamos lá. Não é?
Tira a Bíblia da estante, está enfeitando 50 anos. A sogra deu, a avó deu quando veio para os Estados Unidos, nunca abriu. Aí essa Bíblia vai te acompanhar. Nunca abriu, não é Bíblia? É verdade? Todo mundo fala aqui na casa. Uai. A mãe te deu quando você veio para os Estados Unidos, 30 anos atrás, nunca abriu, nunca. A presente da minha mãe, mas nunca leu. Mas não é isso que acontece, gente, com nós católicos? Eu falo mentira? Então, vamos lá. Primeira leitura, livro dos Reis. Qual é o profeta? Profeta Isaías, pelo amor de Deus. Profeta que nós ouvimos falar, a primeira leitura, falou de quem, gente? Elias. Quais foram os 3 sinais que ele recebeu? Primeiro o que, gente? Vento. Vamos falar com convicção, igreja. Vento, terremoto e fogo. Mas onde Deus estava? Na brisa. Por que Elias cobriu o rosto com manto, gente? Porque quem visse a Deus morreria. Tem que ensinar, tem que pregar dessa maneira. Agora eu cheguei à conclusão que tem que pregar assim. Se fosse novela, se fosse time de futebol, todo mundo saberia. Até as crianças que falam português sabem. Eu fico admirado. As crianças falam falando português com a gente, mas eles falam todos os tipos de futebol, de novela, tudo. Não é? Vamos agora ao Evangelho de hoje. Vamos lá, então. Lembra da aula, o Evangelho de hoje. É segundo quem o Evangelho de hoje? Mateus. Segundo? Mateus. Na semana passada o Evangelho foi de quê, gente? Lembram? Não quero saber o evangelista, não. O que nós ouvimos no Evangelho semana passada? Sobre o que, gente? Multiplicação de quantos peixes, gente? 5 peixes? 5 pães e 2 peixes, não é? Jesus saciou quantas pessoas? 5.000, sem contar quem? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O Evangelho de hoje começa dizendo o que, Maria? O que está escrito aí? Lá no início, Maria, vai voltar. Depois, foi de que, Maria? Depois da multiplicação dos pães, o que Jesus fez, Maria? Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, enquanto ele iria despedir as multidões. Não foi diferente semana passada? O povo seguia Jesus. Jesus viu a multidão imensa que parecia faminta, ovelha sem pastor. E Jesus falou para eles, o que os discípulos falaram para Jesus? Despede este povo para que eles possam comprar alguma coisa para comer, porque já é noite, o dia terminou. O que Jesus falou para eles? Dai-lhes vós mesmos de comer. Olha a diferença de hoje. Os discípulos pediram para Jesus despedir as multidões. Hoje Jesus iria despedir as multidões. Lembra que na semana passada eu falei uma coisa que eu pedi para vocês guardarem no coração? O que era? O que caracteriza o cristão? Verdade, caridade, necessidade. Verdade, caridade e necessidade, não é? Verdade, necessidade e caridade. E cristão não despede ninguém de mãos vazias. Cristão não tem que despedir ninguém de mãos vazias, não tem. Isso é palavra de Deus. Então a barca dos discípulos foi na frente, não foi? O que aconteceu com essa barca? Na frente. Eles tinham acabado de presenciar Jesus multiplicando os pães, saciando a fome de uma multidão, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Com certeza era o dobro. Que a mulher na igreja, a mulher na comunidade sempre é o dobro do homem, não é? Sempre é mais.
E o que começou a acontecer, gente? Uma o quê? Hã? Uma? Fala alto, igreja. Alto, uma tempestade. E a tempestade agitava, não agitava? Parecia que o barco ia afundar, não é? Quantas vezes o barco da sua vida já afundou, gente? Quantas vezes? Milhões, não é? Hã? Quantas vezes o barco da nossa vida parece afundar? Não tem onde segurar, todo mundo se foi, não é assim? Estou aqui sozinho, estou aqui sozinha, a solidão toma conta, os problemas chegam, a doença chega, o divórcio chega. Então tudo aquilo que você via tão tranquilo na sua vida, parece que toma um novo rumo, não toma? E toma. E a tempestade chega, sabe o que eu acho mais bonito? Ela chega para todo mundo. Para os que têm estabilidade, para os que não têm estabilidade, para os que falam, para os que não falam. Ela chega para todo mundo na vida, na hora certa. E os discípulos, diante das ondas que cresciam cada vez mais, naquele tempo, não era um navio cruzeiro de 20 andares não, gente, era barco de madeira. E era alto mar mesmo. Os discípulos, eles tinham confiança, gente. Naquele momento eles permaneceram com fé ou perderam a fé deles? Perderam a fé. Não é? E como é que Jesus chegou ali no meio daqueles discípulos? Andando sobre as águas. Andando sobre as águas. O mesmo que tinha multiplicado os pães, o mesmo que tinha curado tanta gente, o mesmo que tinha ressuscitado Lázaro, o mesmo que curou o cego de nascença, o mesmo que curou 10 leprosos, aquele homem, Jesus de Nazaré, onde que todo mundo podia tocar, ele chega até eles andando sobre as águas. Eles pensaram que Jesus era o quê? Fantasma. Não é? E o que Jesus disse para eles? Quando eles começaram a gritar de medo, pensando que Jesus era um fantasma. Primeiro tem uma palavra: coragem. Sou eu, não tenham medo, não foi? Repita comigo: coragem. Sou eu, não tenham medo. Isso não muda tudo, gente? Bem? Isso muda tudo. Coragem, sou eu, não tenham medo. E como é que Pedro reagiu, gente? Se o Senhor, se é verdade que é o Senhor, o que Pedro falou para ele? Isso não presta atenção na leitura, não fala com convicção, igreja. Hã? Se é o Senhor mesmo, me mande ao seu encontro, caminhando sobre as águas. Pedro queria fazer o mesmo que Jesus fez. O mesmo. E ele começou a fazer, não começou? Ele começou a andar sobre as águas. Mas vamos pensar um pouco em Pedro. O que Pedro fazia quando ele se chamava Simão? O que ele fazia? Qual era a profissão de Pedro, gente? Pescador. O que Jesus disse para ele quando passou à beira do lago da Galileia? Vem e segue. Eu farei de você pescador de homens. Pedro deixou a rede, a barca e seguiu a Jesus. Jesus perguntou: quem dizem os homens que sou eu? Eles falaram: João Batista, Elias, ou algum dos profetas. Jesus pergunta: e para vocês, quem sou eu? O que Pedro disse para Jesus?
Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra disso, gente? Já ouviram alguma vez aqui no ouvido isso? Não? Ótimo. Eu te darei, Pedro, as chaves de quê? Do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado. Tudo que você desligar será desligado. Jesus foi dando poder para Pedro, não foi? Foi dando poder para Pedro. Jesus falou para Pedro algo extremamente bonito. Pedro, a sua sombra vai curar os doentes, Pedro. Você vai ressuscitar os mortos, Pedro. E Pedro ressuscitou uma mulher, não ressuscitou? Já lemos sobre isso no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Como chamava a mulher, gente? Dorcas. Dorcas. Pedro ressuscitou uma mulher que se chamava Dorcas. Atos 9. Chega em casa hoje e lê para vocês. Antes de ligar no Faustão, Fantástico, lê lá, Atos 9. Deus ressuscitou essa mulher. Pedro ressuscitou essa mulher. Uma coisa. Pedro caminhava sobre as águas, em direção a Jesus. Jesus estava lá. Jesus era o oriente de Pedro. Jesus era a luz de Pedro. Pedro estava prestando atenção em Jesus. Mas de repente o vento começou a soprar. As ondas começaram a levantar. E Pedro tirou os olhos de Jesus. E quando Pedro tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu com ele, gente? Começou a afundar, não é? E qual foi o grande grito de Pedro para Jesus? Senhor, Senhor, salva-me. Enquanto Pedro prestava atenção em Jesus, Pedro não estava afogando. E nós? Quando nós tiramos o nosso olhar da pessoa de Jesus, tudo na nossa vida cai por terra, tudo. E sabe quando nós tiramos o olhar de Jesus, gente? Quando nós começamos a fazer trocas. Trocas que muita gente acha normal, entre aspas. Ah, no verão eu não vou à missa, não. Eu vou mesmo, o verão é muito curto. 3 meses, não é? Sem Eucaristia, sem igreja, sem comunidade, sem oração. Quando vai numa igreja perto da casa, ótimo, Deus seja louvado. Mas 80% não vai não, viu? Somem. Ao verão é muito curto, padre. Você já pensou se Jesus desaparecer da sua vida durante 3 meses no verão? Hein? Hein, gente? Cadê nosso povo? Cadê nosso povo? Cadê as crianças? Eu tenho que perguntar onde tem. Hein? Nós vamos trocando aquilo que é de Deus por aquilo que não é de Deus, não é? Não é verdade, gente? E com muita facilidade. Nós achamos normal. Aí é normal, o verão é muito curto, Deus entende. Tá bom, Deus vai pedir férias na sua vida por 3 meses. Vai chegar a doença, para quem você vai pedir socorro? Ah, não, eu estou de férias, 3 meses da sua vida. 3 meses da sua vida eu me afastei. Não é? Você se afastou, então eu vou fazer o mesmo. Só que Deus não faz isso, não faz nada. O que Jesus fez com Pedro? Hein? Ele fez o quê? Ele tirou Pedro da água, não tirou? Eu gosto muito de pensar nisso. O gesto de Jesus tirar Pedro da água. Eu imagino que naquele momento que Jesus estava tirando Pedro da água, não foi tirando depressa, não foi tirando lentamente. Jesus foi falando para Pedro assim: Pedro, olha, você não acreditou, mas eu estou aqui, Pedro. Você não acreditou que você seria capaz de andar nas águas, mas eu estou aqui, Pedro. Você duvidou de mim, Pedro, mas eu estou aqui, Pedro. Acho que Jesus foi passando a vida de Pedro todinha com ele. Lentamente, lentamente. Jesus tinha tudo para falar para Pedro: não, você agora vai morrer. Você duvidou de mim? Que se afogue, que se dane.
Que se dane, Pedro. Você me negou, você duvidou de mim. Mas não. Jesus foi tirando Pedro da água. Lentamente foi falando para ele: Pedro, você duvidou de mim, mas eu estou aqui. Você me negou, Pedro, mas eu estou aqui. Pedro, você não acreditou em mim, mas eu estou aqui com você, Pedro. Concorda comigo, gente? Sim. O que mais? Só anda sobre as águas quem sai do barco. Fale comigo. Só anda sobre as águas quem sai do barco. O barco é a nossa zona de conforto, gente. É a nossa casa tão fresquinha no verão, tão quentinha no inverno. É o clube que nos espera, é a praia que nos espera. É o dinheiro que você sonhou tanto em trazer, né? É para o seu país, mandar para o seu país, construir aqui. O barco é aquele ministério que Deus confiou na igreja. E que disse para você: olha, vá para aquela comunidade, seja lá sinal da minha esperança, seja lá sinal da minha luz, vai para lá. E muitas vezes nós queremos sair deste barco. Nós queremos. Eu quero muitas vezes. Vocês não são diferentes de mim. São? Não. E este barco, ele é balançado mesmo, ele é. O barco é a sua família. É aquele casamento que você sonhou. E que num determinado momento parece tão agitado, não é? O barco é aquele filho que você criou com tanto trabalho. É aquela filha que você criou com tanto trabalho. E que hoje você está por um lado e ela está por outro. O seu filho está por um lado, você está por outro. A sua esposa está por um lado, você está por outro. O seu esposo está por um lado, você está por outro. Este barco, ele é agitado a cada dia. Mais e mais e mais e mais. Mas neste barco tem sempre Pedro, que pede: Senhor, se o Senhor me chamou até aqui para os Estados Unidos, me dê uma prova disso. Me dê uma prova que é aqui que o Senhor quer me amar. Me dê uma prova que é aqui nessa igreja que o Senhor quer fazer de mim um cristão melhor, uma família melhor, uma igreja melhor. Me dê uma prova. E Deus vai dando as provas. Jesus vai dando as provas. Estão entendendo? O barco é a nossa zona de conforto, de segurança. Mas tem algo muito bonito em Pedro. Muito bonito em Pedro. Ele compreendeu que Jesus era o único necessário. Mesmo ele negando, mesmo ele tirando a espada para poder cortar a orelha do centurião, Jesus foi compreendendo que Pedro foi compreendendo que aquele homem, Jesus de Nazaré, era a única razão da vida dele, e assim ele viveu. Por que eu estou falando muito de Pedro hoje na pregação? Porque todos nós temos muito de Pedro, muito, 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 muito. Mas eu gostaria hoje que vocês levassem para a casa de vocês uma palavra muito simples, que é a seguinte: Jesus não desiste de mim. Não desiste. Aquele abraço de Jesus tirando Pedro da água.
Jesus passando toda a vida de Pedro, em pouco tempo. Pedro, você me negou, Pedro, você não acreditou, mas eu estou aqui, Pedro, eu não desisto de você. Assim é Jesus conosco. Assim é Jesus com a igreja. Amém? Amém. Eu quero te convidar para ficar de pé nesse momento. Quero que você agora olhe para a pessoa que está perto de você. Atrás, na frente, no inimigo, no pé. Chega perto de você. Eu gostaria que você rezasse para a pessoa que você está olhando neste momento. Maria, olha para alguém, Maria. Olha para alguém, Maria. Maria de trás aí, Maria. Maria, olha para lá, Maria. Maria, chegue para lá, Maria. Isso. Maria Lima, vai lá. Eu gostaria que nesse momento agora fosse mesmo um momento de oração de igreja, de nós aqui presentes. Você vai dizer para essa pessoa, olhando nos olhos dela: meu irmão, minha irmã, você não pode andar sobre as águas se você não sair do barco. Que seus passos sejam cada vez mais passos de fé. Que você redescubra na igreja o seu ministério. Que você caminhe os passos de Jesus. Que a sua boca seja cada vez mais boca de Deus e não boca de Satanás. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que você o encontre cada vez mais na brisa suave, no coração silencioso, na solidão do homem e da mulher que buscam o seu rosto.